Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é Saúde dos Olhos. Nos dias atuais, assistimos uma evolução tecnológica surpreendente em todas as áreas do conhecimento. A oftalmologia tem sido contemplada com recentes avanços, com novos métodos diagnósticos, cirurgias para corrigir graus, lentes intraoculares na cirurgia de catarata. Hoje seremos brindados com esses novos avanços na oftalmologia. E para tal, entrevistaremos oftalmologistas do Hospital Provisão, doutora Edna Moldin e doutor Leonardo Akimoto. Também teremos uma entrevista da doutora Aline Leonel Maimone, que vai falar sobre pterígio, as técnicas de cirurgia. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. Com muita satisfação que vamos entrevistá-la, a doutora Juliana Almodin. E o tema em pauta é visão subnormal. Juliana, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, doutor Nelson. É um grande prazer estar aqui de volta no Saúde hoje. Bom, a Juliana Almodin, eu vou fazer um breve currículo dela aqui, lembrando que ela é graduada em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista, especialização em Fellow em Glaucoma pelo Instituto de Oftalmologia Tadeu Civintal e pelo Wills Eye Institute. Ela é especialista em visão subnormal pela Fundação Dorina Novil. Atualmente é preceptora do Departamento de Glaucoma do Instituto de Oftalmologia Tadeu Civintal, médica oftalmologista do Hospital Provisão. Juliana, você está junto com o meu amigo lá, Tadeu Civintal, há algum tempo já, né? Parabéns, inclusive, por estar presente num dos mais renomados institutos de oftalmologia do país, se não da América do Sul. Pois é um grande prazer. Há 8 anos já que eu estou trabalhando com o Dr. Tadeu e continuo ainda, com muito amor. Por que você teve essa ideia também de acrescentar ao seu currículo a visão subnormal? Pois é, como eu fiz minha especialização em glaucoma, e glaucoma é uma doença crônica, é uma doença que leva à cegueira e vai acabando com a visão do paciente aos poucos.
Muitas vezes o paciente, quando está no estágio final da doença, acaba não tendo muitas opções para melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade de visão. Hoje em dia, uma pessoa totalmente cega tem muitas limitações e a gente pode melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas, facilitando o dia a dia. Então, pela própria dificuldade de ver meus pacientes no consultório chegarem num estágio da doença em que um óculos não ajudava a melhorar a visão, em que não conseguia enxergar ou até atrapalhar as atividades do dia a dia, eu busquei novos recursos que possam ajudar esse tipo de paciente. Muito bem, eu gostaria, já que você falou em visão deficiente, inclusive definir para nós o termo de visão subnormal. Sim, visão subnormal é uma condição em que o paciente ainda não é cego, mas ele tem uma grande diminuição da sua visão. É um paciente que enxerga, mas tem uma visão muito fraca, muito dificultada pela quantidade e pela qualidade da visão. Então nós tentamos melhorar esse tipo de visão. Bom, você citou anteriormente que o glaucoma era uma das doenças que te levou te induzir a trabalhar nessa área tão importante que é a área de visão subnormal. Mas quais outras doenças que geralmente são envolvidas, que provocam uma deficiência séria da visão? Nós temos muitas doenças hoje em dia, né, que podem levar à cegueira. Dentre delas a gente pode caracterizar, o que eu mais vejo realmente é o glaucoma, por ser uma doença que muitas vezes acaba sendo feito um diagnóstico mais tardiamente, pelo fato de muitas vezes o paciente não ter a procura do oftalmologista de rotina, mas só vai quando realmente a doença está ficando difícil, quando a limitação da visão está difícil. Mas a gente tem também o diabetes, que causa retinopatia diabética, tem a retinose pigmentar, tem as amauroses congênitas que a gente tem por aí também, doença de Leber, Stargardt, as uveites, tem várias condições. Bom, é claro que o oftalmologista, quando se depara diante dessas doenças, né, e não tem maneira de melhorar a visão, aí o recurso são as lentes, são os recursos para lentes de visão subnormal, né? E para melhorar então a qualidade de vida, você utiliza desse artifício, então? Sim, nós temos vários auxílios ópticos que podem ajudar o paciente hoje em dia. Bom, você falou em auxílios ópticos, né? Eu gostaria que você definisse para os nossos amigos o que significa auxílios ópticos. São auxílios que vão melhorar a qualidade de visão do paciente no dia a dia, tanto para longe como para perto. E não só os ópticos, em termos que você usa lentes, mas também auxílios que melhoram a iluminação, que podem ajudar na visão do paciente, que melhoram o contraste, que melhoram a intensidade. Tudo isso a gente pode estar abrindo mão para melhorar a qualidade de vida do paciente. Bom, nesse caso você faz um exame prévio, detecta a deficiência visual que o paciente tem, baseado nessa deficiência visual, e você vai indicar o auxílio óptico adequado. Sim, corretamente. Primeira coisa, a gente tem que saber a doença, o diagnóstico desse paciente, por que ele tem essa perda de visão, ter certeza que a gente não tem nenhum outro recurso que possa melhorar, aí sim nós vamos para o auxílio óptico. Primeira coisa é verificar a quantidade de visão que esse paciente ainda tem restante, para poder estar trabalhando com essa limitação do paciente. Dentro disso, a gente consegue medir a quantidade de visão que ele tem e ver qual a grande dificuldade no dia a dia. Tem pacientes, por exemplo, que sentem muita falta de leitura, que não conseguem mais ler. Então, nós temos auxílios que vão aumentar as letras para esse paciente ler. Tem os pacientes com glaucoma, que tem uma limitação do campo de visão, a gente tenta aumentar um pouquinho esse campo de visão. Tem pacientes que têm dificuldade para pegar um ônibus na rua, não conseguem essa visão de longe, vamos tentar melhorar essa visão de longe para ele poder se deslocar também na rua. Então é bom lembrar aqueles que estão nos assistindo e que têm uma deficiência visual, que não conseguem corrigir com óculos comuns, né? Então existem esses artifícios ópticos que podem inclusive melhorar muito a visão desses pacientes, né? Sim, e pensando justamente na qualidade de vida. Isso eu acho que é importante, melhora inclusive a qualidade de vida. Bom, aqui na minha mesa, a Juliana trouxe alguns auxílios ópticos, eu vou ficar mostrando e a Juliana vai ficar explicando para nós para que serve cada um desses aparelhos, né? Inicialmente nós temos, é uma lupa, né? Isso, essa é a chamada lupa de apoio. É uma lupa em que ela aumenta a imagem durante a leitura de 2 a 4 vezes. Inclusive ela tem até uma linha dentro da pedra do cristal, que seria para isso, que seria para seguir durante a leitura. Então você coloca essa linha e vai seguindo. Isso mesmo, você apoia essa pedra sobre o papel, essa linha como assim como eu estou fazendo aqui agora, coloco no papel e fico
ou procurando bem em cima da linha. Isso. Aliás, um pouquinho mais abaixo e o objeto de leitura fica um pouquinho acima. Isso. Aí você vai acompanhando. Estou precisando desse auxílio. Isso, para não se perder durante a leitura. Certo. Bom, esse é o primeiro. Aqui é um outro tipo de lupa também. Isso, é uma lupa também. Essa é uma lupa de 10 dioptrias. Dependendo da intensidade da perda de visão, a gente tem o grau que esse paciente vai estar usando e também o tamanho do aumento. Quanto maior o aumento, menor é o campo de visão. Você tem um artifício aqui atrás que você, Isso, conforme você imprime para cima ou para baixo, você muda. Isso, a iluminação. A iluminação também do objeto que está sendo... Aí você utiliza mais ou menos assim dessa forma, né? Isso. E por que essa iluminação é importante? Tem algumas doenças que a gente tem a diminuição da sensibilidade ao contraste. Exatamente. Aí você já acende a luz. Isso. Estou aqui, estou lendo, estou acendendo a luz. Hein? Maravilha. Isso. E aumenta bastante mesmo o objeto, hein? Várias vezes, né? Várias. Essa é uma lupa de 10 dioptrias. 10 dioptrias, é um aumento muito, muito significativo mesmo, né? Bom, na sequência nós temos esse óculos aqui, certo? Isso. Por favor. Isso Dá pra... Tô vendo nada. Mas se o senhor notar, esse é um óculos especial também. Se for para aumento também para leitura. Tem pessoas que então, não gostam. Aqui eu tô lendo aqui. Bom, tem que ser bem pertinho para mim. Bem perto mesmo, né? Isso. Você não consegue. Mas geralmente a visão tem que ser bem próxima. A visão subnormal, sim. Entendendo que um óculos desse tipo não dá para ser usado aqui, é bem próximo. Bem próximo. Aí você consegue. E tem várias graduações desse tipo aqui, né? Tem também. Várias dioptrias que você pode mudar o grau conforme a necessidade do paciente. Com certeza. Né? Alguns anos atrás, o senhor deve lembrar disso. Os óculos eram bem mais grosseiros, as lentes mais grossas. É bem delicado, não pesa quase nada. Hoje em dia mudou muito. É uma maravilha. E a diferença do óculos para a lupa, por exemplo, a função é a mesma. Mas tem pessoas, por exemplo, com Alzheimer, não consegue usar lupa. Claro. Com Parkinson, pessoas de mais idade, que têm a dificuldade. Então o óculos ajudaria. Agora nós temos esse outro sistema aqui. É um óculos duplo, né? Vamos chamar assim. Isso. Chamá-lo. Esse aqui, olha, a imagem maravilhosa. É um binóculos. Esse é um óculos mais usado para televisão. Televisão, olha, mas aumenta muito mesmo, hein? Impressionante. Quantos aumentos dá, Júlia? Esse, ele chega até 60 vezes. Quantas? Até 60. Nossa, aí você arruma o foco na lateral dele para diminuir o... Ele dá mais uma visão central, né? Ele não dá visão periférica. Não. Ele bloqueia a visão periférica. Ele mais para quem vai assistir televisão, mas é muito bom, é excelente mesmo. E aí a gente pode melhorar o foco e o tamanho na lateral dele. É interessante que antigamente, quando eu comecei na clínica, a gente trabalhava com lentes também de visão subnormal e a gente usava o sistema Nikon, né? Mas é muito, a gente monta a lente na armação, né? Mas é um trombolho muito pesado. Aqui tem que toda hora dizer, a graduação muda, você tem que mandar ajustar na óptica. É um problema. Hoje em dia isso aqui hoje é fantástico. Está muito. Bom, agora temos esse outro sistema aqui. Isso aqui é um binóculos? Isso é uma telelupa. Telelupa. Isso é para a gente melhorar a visão de longe. Então, por exemplo, é um paciente que está andando na rua, está vindo lá o ônibus, não consegue enxergar o ônibus. Então ela já segura aqui e Isso. Aí ela já vê o objeto de longe. Isso mesmo, ele tem um foco aí também para melhorar a visão. Certo. Não é um recurso para você usar andando, é para a pessoa utilizar parado. E para ver realmente uma placa, um ônibus do outro lado da rua. Agora, nós temos esse outro sistema aqui, vou mostrá-lo. Isso é um relógio. É interessante isso aqui, hein? Um disco voador. É um relógio, a pessoa com baixa visão. É um relógio, então, com baixa visão, você... 8 horas, 33 minutos, 23 graus Celsius. Por que isso é interessante? A pessoa não tem visão para ver um relógio. Então ela está temperatura, acordando, não sabe nem que horas são. Exato. Bate a mão, tem o horário, sabe já se está frio ou calor. E dentre eles a gente ainda tem telefone com as teclas de tamanho aumentado para a pessoa poder telefonar. Tem várias outras coisas que podem ajudar aí. Tem mais um sistema que você não disse aqui agora, que numa conversa em off você nos disse, a respeito daquele do mouse que você coloca em cima do objeto e joga a imagem na televisão. Isso, na verdade é um mouse utilizado muito para leitura. Como que isso funciona? Ele tem um aumento, tem uma câmera acoplada nele. A gente pode pôr embaixo dele um livro, uma revista, uma foto, e ele joga a imagem com o computador.
E essa imagem no computador pode vir para um aumento desde 2 vezes em até 60 vezes também. E ele também pode vir tanto colorido como preto e branco. No caso da retinose pigmentar, por exemplo, que é uma doença em que a gente tem essa visão dificultada pelos cones, pelos bastonetes, a gente enxerga melhor na escuridão, na verdade. Então, isso é uma coisa que facilita também. Juliana, quem que deve prescrever esses auxílios ópticos? Sempre o oftalmologista, doutor Nelson. É muito importante primeiro passar por uma avaliação oftalmológica para ter certeza qual auxílio óptico mais indicado para o seu caso. Existe algum outro indivíduo que faz isso também, que não é credenciado? Existe, não é o correto. As lojas que vendem os auxílios ópticos geralmente fazem isso também, mas o correto é passar pelo oftalmologista, por quê? Tem que ser feito um treinamento para o paciente também. Não adianta o paciente comprar uma lupa dessa e chegar em casa e tentar usar sozinho, que muitas vezes ele não vai conseguir, porque ele tem uma limitação. Então o oftalmologista vai saber passar da forma adequada, fazer o treinamento da forma adequada. São instrumentos que também não são muito baratos hoje em dia do mercado, mas são instrumentos que podem facilitar muito a vida do paciente. Só contar um exemplo rapidinho para o senhor também. Dentro desses auxílios ópticos na área de informática, hoje em dia a gente tem softwares em que eles aumentam a imagem do computador e eles vão falando, vão fazendo a leitura do que está acontecendo. Então o senhor passa a imagem em cima da notícia ou do e-mail e ele vai lendo e a pessoa vai escutando. São aparelhos caros, mas que ajudam muito. Interessante, só lembrar, para terminar o nosso bate-papo, que esse mouse foi desenvolvido por um maringaense. Me desculpe a falha aqui de não lembrar o nome dele, mas foi desenvolvido por um maringaense, o mouse. Agora, é lógico, tem uma série de sofisticações, né? Bom, eu quero, Juliana, agradecer a tua presença aqui hoje, né? Inclusive, transmito um grande abraço ao Tadeu Civintal, né, de cedê-la, inclusive, também a Edna, a tua mãe, a Almodin, do Hospital Provisão, de cedê-la aqui para esse bate-papo interessante, que é uma nova luz, né, naqueles pacientes que têm uma visão subnormal. Muito obrigada, doutor Nelson. Foi um grande prazer estar aqui com o senhor mais uma vez e sempre volto. Obrigado. Estará sempre convidada. Durante a semana nós tivemos várias perguntas, né, dirigidas à psicóloga Michele Maimone no nosso bloco Saúde Mental. Vamos ouvir o tema de hoje, que é a diferença entre psiquiatria e psicologia. Michele, com você. Olá, Dr. Nelson. É um prazer estar aqui no bloco de Saúde Mental respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. Sobre a diferença entre a psicologia e a psiquiatria, é importante dizer que a psicologia é uma ciência que vai trabalhar as relações interpessoais, os conflitos, para as pessoas aprenderem a se relacionar melhor, a trabalhar os seus traumas, a sua autoestima, seus conflitos conjugais. Então a psicologia é uma ciência que vai estar entendendo uma família, o funcionamento do indivíduo e como que ele vai fazer para resolver seus conflitos e viver melhor. A psiquiatria é uma área da medicina que vai estar prescrevendo medicações para os indivíduos para eles poderem lidar melhor com alguns transtornos emocionais. Por exemplo, o indivíduo tem uma síndrome do pânico. Então, além dele fazer a terapia para entender a origem dos seus medos, ele vai estar tomando um remédio específico para sofrer menos, para controlar todos esses sintomas do pânico e do medo. Então, em várias situações é necessário a ida ao psiquiatra também, além do trabalho psicológico. Em casos de depressão, fobia, síndrome do pânico, ansiedades profundas, traumas, insônias. Então, são duas áreas, duas ciências paralelas, mas que devem trabalhar junto assim e que se complementam. Então, a ida a um psicólogo não necessariamente significa que você não vai precisar ir a um psiquiatra e vice-versa. Normalmente, o melhor tratamento é o tratamento conjunto da psiquiatria junto com a psicologia. Bom, obrigado, Michele, por essa participação conosco, né? Aí vocês sabem a diferença entre a psiquiatria e a psicologia. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, enviem para o nosso Facebook, para o nosso e-mail, para o nosso site. Programa Saúde hoje, 12 anos com você.
Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O Workshop Hair, sinônimo de tradição e competência, dispõe de todas as técnicas de beleza seguindo as tendências mundiais da moda, com equipe de mais de 20 profissionais especializadas em corte, maquiagem definitiva, penteados para festa, fazendo você se sentir mais bela e atraente. O casal Rose e Rogério são exemplos de profissionalismo em Maringá. Brindam aos mais de 20 anos de experiência com produções glamourosas, ousadas e inesquecíveis, recebendo você em uma das maiores estruturas de beleza, dispondo de estacionamento monitorado, sala VIP para homens e suítes especiais para noivas. Workshop Hair, presente nos momentos mais importantes de sua vida. O amor, o carinho e a proteção de mãe são insuperáveis. E agora, ela tem um grande aliado, o programa Mãe Maringaense. Um compromisso da Prefeitura de Maringá com a saúde das gestantes e dos bebês. São 6 consultas de pré-natal e até 2 exames de ultrassom e obstetrícia. Além disso, o bebê fica com a mãe na maternidade, para que possam viver intensamente os primeiros momentos juntos. Os cuidados do programa continuam até a criança completar 2 anos. Dando às famílias a segurança de que, no que depender da Prefeitura, os novos maringaenses vão chegar com muita saúde. Programa Mãe Maringaense. Compromisso da Prefeitura com a saúde das gestantes e dos bebês. Prefeitura de Maringá. Construindo uma cidade cada vez melhor. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é Saúde dos Olhos. É com grande prazer que nós temos os membros do Hospital Provisão, que é referência, inclusive nacional, na área de oftalmologia. Inicialmente nós temos aqui o Dr. Leonardo Tamada Okimoto. Tamada, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bom? Um prazer foi meu. Então, lembrando que o Leonardo ele possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, e ele é residência médica pelo Hospital Oftalmológico de Sorocaba. E quem não conhece a doutora Edna Modin, nossa grande amiga, né? Formada em Medicina pela Universidade de Montes Claros, atualmente é diretora do Provisão Hospital de Olhos de Maringá. Ela é mestre pela Universidade Federal de São Paulo, é secretária da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, e também membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa. Edna, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho do que a gente faz na nossa cidade, Nelson. Bom, é uma área muito grande de abrangência. Falar sobre a área de oftalmologia, a gente aqui vai ficar até meio perdido, mas vamos pegar uns tópicos, entre eles, falar sobre uma técnica nova, né, na correção de uma doença chamada ceratocone, que é o crosslink. Eu gostaria que definisse aos nossos amigos telespectadores o que significa crosslink. Bom, crosslink é a união de riboflavina com ultravioleta, que é uma técnica criada pelo Dr. Theo Seiler, para ajudar no combate do ceratocone. Então, é uma técnica que ela congela, ou seja, mumifica a córnea, como se estivesse causando um envelhecimento desse colágeno, para evitar o crescimento da córnea.
Nós tivemos até o prazer nessa semana aí, de estar presente no consultório da Edna, dessa tecnologia interessante, que foi inclusive melhorada essa tecnologia, né? Hoje em dia, você até abrevia o tempo de aplicação do crosslink, né? Isso, a gente utilizava antigamente uma máquina que a gente fazia 30 minutos de riboflavina e depois fazia os 30 minutos do ultravioleta. Aumentando o poder de radiação dessa máquina, hoje nós podemos utilizar essa técnica em apenas 5 minutos. Então, o pós-operatório para o paciente é menos dolorido, porque a queimadura vai ser feita em menor intensidade. Bom, a gente falou aí sobre o tema, essa doença que é o ceratocone, né? É para isso que essa técnica é utilizada. Você gostaria que se definisse o que é ceratocone? Ceratocone é uma patologia degenerativa da córnea. Habitualmente, a criança já nasce com essa genética, ela passa a infância enxergando bem e na adolescência, com a ação dos hormônios, essa córnea começa a se desenvolver, fazendo um crescimento em forma de um cone, o que altera a visão do paciente. Geralmente o ceratocone afeta jovens, né? Na maioria das vezes é nessa época da adolescência, mas ela também pode ser causada, por exemplo, paciente alérgico. Se o paciente coçar muito os olhos, ele pode deformar a córnea e formar um ceratocone. Como resultado, o ceratocone ele determina uma visão muito prejudicada, muito ruim, né? Normalmente, o paciente que tem ceratocone, ele vem associado com uma alta miopia e um alto astigmatismo, o que não se consegue corrigir com óculos. Por exemplo, o paciente vai no teu consultório, o que você desconfia? Como que você desconfia que o indivíduo tem ceratocone? O primeiro sinal que eu vejo no meu consultório, o paciente, antes de entrar comigo, ele passa no autorrefrator. Quando esse autorrefrator me dá um alto astigmatismo, eu já suspeito de um ceratocone. E existem alguns exames que você complementa, além do alto? Sim. Clinicamente, quando você faz a isquioscopia, você vê que a faixa que tem no olho que determina o grau, ela não é uma faixa uniforme, ela fica em forma de tesoura. E aí você faz um exame chamado topografia ou também a tomografia da córnea e isso lhe comprova o seu diagnóstico. O que é a topografia? A topografia é o mapeamento da córnea e a tomografia já é um exame mais complementar que lhe dá, além da topografia, lhe dá mapeamento de córnea anterior, posterior, paquimetria, que é a espessura da córnea, e te dá alguns outros dados que complementam, inclusive curva paquimétrica, que lhe complementa a facilitar o diagnóstico. Muito bem, o paciente esteve no teu consultório relatando que tem uma visão deficiente, não estou enxergando bem, jovem, né? Você faz o diagnóstico ceratocone. Quais são as etapas no tratamento do ceratocone? Se o paciente tem 20/20 de visão com óculos e aquela patologia está estável, você prescreve um óculos. Significa que ele está numa fase inicial da doença dele. Se essa doença já está em evolução e você tem duas topografias seguidas e que mostra que essa córnea está evoluindo, se a visão dele está boa ainda com óculos, eu faço ainda o crosslink. Se a visão do paciente já está comprometida, mesmo que ele tenha o 100% de visão, mas ele tem uma visão sombreada, significa que o astigmatismo dele já não está dando uma boa qualidade de visão. Então eu prefiro utilizar o anel do Ferrara. E quando essa córnea já está com uma patologia muito avançada, que ela já está muito fina, ela não comporta o implante do anel do Ferrara. Então esse paciente vai para transplante de córnea. Bom, você falou em anel de Ferrara, geralmente acho que a maioria não deve saber o que significa isso. Podia definir para nós, Edna? O anel do Ferrara é um implante que é feito de acrílico e que quando você coloca na córnea ele faz um aplanamento. Então ele corrige a deformidade que existe no ceratocone. E hoje é usado não só em ceratocone, mas também em irregularidades corneanas, como por exemplo pós-transplante de córnea. No ceratocone, ele consegue estabilizar a córnea por muitos anos em muitos pacientes. Mas alguns pacientes, mesmo com anel, a doença ainda pode evoluir. Então, hoje, a gente ainda pode lançar a mão do crosslink em cima do anel do Ferrara. Está evoluindo o ceratocone com o anel, você faz o crosslink então? Faz o crosslink em cima do anel do Ferrara. Bom, suponha que o indivíduo
não esses casos que você acompanhou desde o início, porque quando você acompanha desde o início, o paciente, né, ele é fiel ao tratamento, porque muitas vezes desaparece do mapa, né? Mas suponha que ele seja fiel ao tratamento, você segue todas as etapas, você pode controlá-lo. Mas aqueles casos mais avançados que você vê que o anel já não funciona, não tem solução, a lente de contato já também não tem indicação, não melhora, porque há pacientes que não toleram lentes de contato também. Exatamente. Por causa da alergia que você acabou de citar, que pode ser um fator predisponente no desenvolvimento do ceratocone, né? Nesses casos, qual é a indicação tua? Então, agora nós temos duas novidades na área. Uma é a lente de contato escleral. Ela apoia na esclera, ela é mantida na córnea com um soro fisiológico, então ela consegue corrigir a irregularidade corneana e dar uma boa visão ao paciente sem estar machucando o bico desse cone. E a segunda novidade é o transplante, em que, fazendo com femtosecond laser, a gente consegue fazer um transplante lamelar anterior, em que a gente não precisa atuar num transplante penetrante. Bom, a gente vai falar sobre esse aparelho no próximo bloco, né? Agora vamos voltar para o Leonardo, né? E o Leonardo, ele é especialista na área de retina, né? Inclusive é filho de um grande amigo meu, né? Colega de turma, né? Teu pai, né? Sim. Meu pai é formado junto com você, né? Junto comigo. Ribeirão Preto. Então, bom, Leonardo, vamos inicialmente falar sobre retinopatia diabética. Né? O que significa? Porque o diabetes, ele compromete a visão também, né? Sim, o diabetes é uma doença vascular, né? Então, compromete todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. E no fundo do nosso olho a gente tem uma estrutura que é a retina, que ela é bastante vascularizada. Então, por ser bastante vascularizada, ela vai sofrer as consequências do diabetes. E a retinopatia diabética, se não tratada, pode evoluir para cegueira, né? Ah, certo. Eu tinha esquecido de me referir, o nome do teu pai é Dr. Tamil. Tamil. Né? Tamil Okimoto. Isso. Né? Não é que não me falhou na hora, mas é um grande amigo meu, a gente colega de turma, né, em Ribeirão Preto, né, formamos na USP. Bom, então o diabetes, ele pode comprometer então a visão, então? Pode, dependendo do estágio que se encontra a doença, pode evoluir para uma cegueira irreversível se não tratada, né? Então o diabetes, a retinopatia diabética, ela tem que ser diagnosticada precoce para poder ser conduzida e tratada adequadamente. Geralmente, esses indivíduos que têm um diabetes leve, que somente na base da dieta ou na base do comprimido, esses geralmente não desenvolvem a retinopatia, né? Às vezes não, mas tem muitos pacientes que mesmo controlando a doença, por ser uma doença crônica, às vezes a pessoa já tem 20, 30 anos de doença, mesmo estando bem controlada, às vezes a doença progride, né? Então, não é assim, todo caso que bem cuidado não vai evoluir. Então, cada paciente reage de uma maneira para a doença, né? Esse aqui, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É interessante observar, né, Edna? A gente observa também pacientes que desenvolvem a doença, outros não desenvolvem, né? Mesmo que tome insulina e tempo prolongado, é uma coisa interessante isso. E é comum a gente escutar no consultório o paciente falar assim, eu não quero fazer aquele laser porque meu vizinho fez o laser e ficou cego. Ficou cego, e a gente observa a falta de informação, porque o laser não cega, ele só cauteriza aquela área que está em hemorragia e estabiliza a doença. Então, aquele paciente que perde a visão é porque ele não fez o controle correto. Aquela área que foi cicatrizada para o laser, ela está quieta, mas se ele não faz o controle, vão abrir outras hemorragias. Então, a baixa de visão não está relacionada ao laser, mas sim à doença. O laser, inclusive, ajuda a estacionar a doença. É muito importante, né, Leonardo, esse esclarecimento para o paciente, que geralmente o indivíduo ele não é atento ao medicamento, nem é atento, né, Edna, à medicação, né? Geralmente ele é relapso, ele acha que com ele não vai acontecer nada. Exatamente, porque o diabetes, na grande maioria das vezes, não traz muitos sintomas. Então, só quando a pessoa está com a glicemia muito alta, né, que começa a passar mal, mas geralmente a glicemia não muito elevada, às vezes não dá sintoma, e o paciente acaba relaxando. Então ele se sente bem, não vai ao médico, não toma um remédio direito, às vezes por falta de informação não sabe que a doença pode afetar os olhos, então nunca procura um oftalmologista, né? E como a Edna falou, às vezes o paciente quando vai no oftalmologista, a doença já está muito avançada. E aí quando você começa a fazer o tratamento que é o laser, a doença já está num estágio proliferativo, né? Que é o estágio mais avançado da doença. E muitas vezes você tem hemorragias.
mas que já iriam acontecer se o paciente não fizesse tratamento também. Então, muitas vezes ele associa que a visão piorou por causa do laser, né? Mas a doença iria evoluir para esse estágio de sangramento, da hemorragia e, consequentemente, perda da visão. Mas ele acaba associando que foi o tratamento que fez isso. E muitas vezes acaba abandonando, porque associa, bom, eu fui fazer o laser, minha visão piorou, não vou mais fazer. Mas ele não entende que a doença já estava ali progredindo há muito tempo já, né? Então, a pessoa já tem, como eu falei, 20, 30 anos de doença e não sabe que a doença já está se instalando devagar e está progredindo. Ele não está percebendo porque ainda está enxergando bem. E de uma hora para outra, às vezes sangra, dá uma hemorragia dentro do olho e a visão escurece, né? Então ele acha que a visão piorou porque foi 1 ano de glicemia mal controlada, 2 anos. Só que ele esquece os outros 20, 30 anos que ele já tem de doença. Bom, eu quero agradecer por enquanto a participação da Edna e, né, do Leonardo, né? A gente vai continuar esse bate-papo, né, interessante sobre a saúde dos olhos, né, e as novidades tecnológicas na área da oftalmologia, né? Lembrando aos nossos amigos telespectadores que nós estamos inaugurando um novo bloco no nosso programa, que na área de oftalmologia, né, respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Teremos a participação da oftalmologista Aline Leonel Maimone, que vai falar sobre cirurgia de pterígio. Já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone. Doutora Aline Maimone. Experiência e atualização na área de glaucoma.
Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, né? E o tema em pauta é a saúde dos olhos. Mas agora nós teremos uma participação especial da doutora Aline Maimone, que vai falar sobre cirurgia de pterígio com transplante autólogo. Aline, o que você teria a falar sobre cirurgia de pterígio? O que é o pterígio? O pterígio é um tecido fibrótico que ele começa a crescer na frente do olho, principalmente ali na córnea. Por que cresce esse tecido? Esse tecido é uma proteção do olho contra o sol, contra a poeira, mas a pessoa ela tem que ter uma tendência para que isso aconteça, né? Então, o sol é um dos principais vilões, mas eu acho que o maior vilão mesmo é a tendência genética da pessoa. A gente sabe que nos países que tem maior incidência de sol, tem maior incidência de pterígio também. O pterígio, há um tempo atrás, ninguém queria operar pterígio. Por quê? Operava o pterígio, voltava. E voltava de maneira mais agressiva, o olho ficava mais vermelho do que antes. Hoje não. Hoje nós temos a técnica que seria o transplante de conjuntiva ou enxerto autólogo, que melhorou isso. Então nós temos uma taxa de recidiva muito melhor. 95% dos olhos operados, esse pterígio não volta. E em 5% dos que voltam de maneira muito mais branda, muito mais tranquila, que não chega nem a incomodar o paciente. Então, nas imagens, vocês vão estar vendo, fazer essa ressecção do pterígio, né? Como que se tira o pterígio. Mas a novidade não é nem esse enxerto, esse transplante, porque esse transplante já tem sido feito há algum tempo com muito sucesso. A novidade seria o uso da cola orgânica, cola Tsukol, que é uma cola biológica, que ela veio para facilitar tanto a vida do médico, a vida do paciente, a vida de todo mundo. Então, os resultados com a cola são maravilhosos. Qual seria a vantagem do uso da cola? A cola, ela diminui primeiro o tempo cirúrgico. Então, o paciente ele vai ficar deitado menos tempo, ele vai ficar com o aparelho no olho menos tempo, vai incomodar menos durante a cirurgia. Depois não vai ser dado ponto, é só colocada a cola. O ponto, quando ele é dado, às vezes ele pega um vasinho, o olho fica mais vermelho e depois o ponto irrita mais o paciente. Além dele ficar irritando mais o paciente tem que voltar para tirar os pontos. Então, o que a gente tem visto é um olho muito mais claro no pós-operatório, é um olho que incomoda muito menos o paciente. E como esse processo inflamatório também é reduzido porque não tem os pontos, a taxa de recidiva, a incidência desse pterígio voltar acaba sendo muito menor. A recuperação do paciente é muito melhor. Então, o que eu estou trazendo hoje de novidade é o uso da cola Tsukol, a cola orgânica, na cirurgia de pterígio com transplante de conjuntiva, que eu acho que é uma técnica espetacular que veio revolucionar a cirurgia de pterígio, com taxa de recidiva muito pequena, abaixo de 5%. É isso. Obrigado, Aline, pela participação conosco, né? Voltando agora à nossa entrevista com a doutora Edna Almodin e com o doutor Leonardo Tamada Akimoto. Edna, bom, você está com uma novidade, acho que muito importante na área da oftalmologia, né, que está trazendo para Maringá. Você poderia comentar a respeito? O Fento é um aparelho que trouxe bastante benefício em 3 áreas. Na área de cirurgia de miopia, agora também começa na área de catarata e na área de córnea. E eu acho que a área de córnea foi a melhor beneficiada, porque ela facilita o implante do anel de Ferrara e facilita também o transplante lamelar, tanto anterior quanto posterior. Que tipo de aparelho é esse? É um laser que ele vai, em vez de você fazer uma incisão manual, ele vai colocar uma bolha de gás na intimidade da córnea. Essa bolha vai ser colocada na profundidade que você colocou a nível de um computador, quer dizer, é o software, o computador que vai comandar a profundidade dessa bolha, e essas bolinhas se unem e vão fazendo a dissecção do tecido. Então, em vez de você fazer um transplante penetrante, por exemplo, num ceratocone, você pode fazer o transplante lamelar. E aí você pergunta qual é a diferença de um e de outro. O penetrante nós trocamos as 5 camadas de células da córnea, então o receptor vai receber a célula endotelial do doador. No transplante lamelar, eu vou manter a célula do endotélio do receptor e vou trocar só as 4 camadas anteriores. Eu poderia fazer isso manual? Sim.
Já fizemos, inclusive, na nossa clínica, alguns pacientes com uma técnica chamada de Big Bubble. Mas, muitas vezes, quando você está fazendo isso, você precisa de muita habilidade de mão e sorte, porque o tecido é muito fininho e você pode perfurar e aí você tem que passar para o penetrante. A grande vantagem do lamelar anterior é que você, mantendo o endotélio desse paciente, você tem menos rejeição e você não tem a falência de córnea tardia. Ou seja, daqui 20 anos esse paciente vai estar com uma córnea para a idade dele, porque o endotélio é dele. Se você pegar um paciente de 20 anos e colocar nele uma córnea de 60, daqui 20 anos ele está com 40, mas ele está com uma córnea de 80 anos de idade. Então você tem um índice de falência muito maior. É uma revolução, né, na técnica oftalmológica, né, o Phantom Laser, né? A outra coisa que essa máquina permite é que o corte dela é em Z, ela não tem um corte vertical. Então esse corte em Z permite que a aba do doador e do receptor faça isso. Então essa cicatrização vai ser melhor do que a cirurgia manual, em que lhe causava muito astigmatismo. É o encaixe, inclusive. O encaixe, das duas partes, né? Essa máquina nova, inclusive por isso é chamada Z+, ela permite que essa cicatrização seja melhor, lhe permitindo provocar menos astigmatismo no paciente. Então, as indicações são essas, então, né? A indicação do Fento é para o LASIK, e o leigo hoje na clínica está me perguntando muito, mas doutor, o LASIK já não era feito com laser? Sim. O Excimer Laser continua sendo a máquina que vai confeccionar a cirurgia da miopia, da hipermetropia, da presbiopia e do astigmatismo. Leonardo, falando sobre uma doença que é uma das causas de cegueira depois da velhice, que é a degeneração macular relacionada à idade. Você poderia definir para nós o que significa essa doença? Na retina existe uma região central que é o que faz a gente ter a visão de nitidez, que se chama mácula, né? Então, a DMRI, degeneração macular relacionada à idade, você tem uma degeneração dessa região, a mácula. É como se fosse um envelhecimento acelerado, um envelhecimento precoce. A mácula as células vão se degenerando e a pessoa vai perdendo a visão lentamente. A DMRI, ela tem duas formas, né? Uma forma seca e uma forma úmida, tá? É uma doença que está relacionada à idade, então ela comete indivíduos acima dos 50, 60 anos, né? Tem que ter uma predisposição genética para desenvolver a doença, né? Esse é o fator principal, a tendência familiar para ter a doença, a idade, né? A raça branca tem uma incidência maior e o sexo feminino também, né? E é uma doença que também, se não diagnosticada precoce, se não tratada, evolui para a cegueira também. Você tem duas formas, você falou a seca e a úmida. Na úmida você faz algum tratamento assim? A forma seca, que é a forma mais comum, que atinge mais ou menos 80% das pessoas, ela não tem tratamento. Ainda não existe nenhum tratamento específico para ela, a não ser o uso de vitaminas antioxidantes que ajudam a fortalecer as células da retina e, consequentemente, retardar a progressão da doença. A forma úmida, que mais ou menos uns 20% dos casos, é a forma mais agressiva. Nela a gente tem uma proliferação de um tecido vascular dentro da retina que rapidamente destrói a região da mácula. Consequentemente, evolui para a cegueira mais rápido. Nessa, hoje está se usando as drogas anti-angiogênicas, que é uma droga que você injeta dentro do olho, que vai fazer com que essa membrana seque e, consequentemente, ela não evolua e não destrua o tecido macular, o tecido da retina, o tecido bom, né? São drogas novas, inclusive. Tem algumas drogas novas hoje. São drogas novas. A primeira droga que foi usada foi o bevacizumab, que entrou no uso da oftalmologia em 2005, mais ou menos. Só que é uma droga que foi usada off-label. Off-label é uma droga que não foi inventada especificamente para isso, né? Ela foi inventada para tratar câncer de colo retal metastático, né? Mas foi utilizada numa dose 500 vezes menor para ser aplicada no olho. Em 2006 foi lançada o ranibizumab, que é uma droga específica para o olho, né? E em 2011 foi lançado nos Estados Unidos, aprovado pelo FDA, a aflibercept, entendeu? Só que ainda não está aqui no Brasil. Então ela foi aprovada pelo FDA em 2011 e ainda no Brasil não foi aprovado ainda.
Bom, eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo terminou, a participação do Leonardo, né, conosco, né, Tamada Akimoto, a Edna Modin, do Hospital Provisão, pela participação conosco aqui. Estamos terminando o nosso programa Saúde hoje, agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O amor, o carinho e a proteção de mãe são insuperáveis. E agora, ela tem um grande aliado, o programa Mãe Maringaense. Um compromisso da Prefeitura de Maringá com a saúde das gestantes e dos bebês. São 6 consultas de pré-natal e até 2 exames de ultrassom e obstetrícia. Além disso, o bebê fica com a mãe na maternidade, para que possam viver intensamente os primeiros momentos juntos. Os cuidados do programa continuam até a criança completar 2 anos, dando às famílias a segurança de que, no que depender da Prefeitura, os novos maringaenses vão chegar com muita saúde. Programa Mãe Maringaense. Compromisso da Prefeitura com a saúde das gestantes e dos bebês. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. O Workshop Hair, sinônimo de tradição e competência, dispõe de todas as técnicas de beleza seguindo as tendências mundiais da moda, com equipe de mais de 20 profissionais especializadas em corte, maquiagem definitiva, penteados para festa, fazendo você se sentir mais bela e atraente. O casal Rose e Rogério são exemplos de profissionalismo em Maringá, brindam aos mais de 20 anos de experiência com produções glamourosas, ousadas e inesquecíveis, recebendo você em uma das maiores estruturas de beleza, dispondo de estacionamento monitorado, sala VIP para homens e suítes especiais para noivas. Workshop Hair, presente nos momentos mais importantes de sua vida. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho, só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz.